Então, começamos a gravar. Então, queria dar as boas-vindas a vocês. A gente está muito honrada em iniciar esse projeto, esse primeiro seminário avançado de pesquisas sobre assentamentos sustentáveis, né? O SAPAS, ele foi idealizado pelo grupo de pesquisa do Casa Brasil, e o Casa Brasil, para quem não conhece, é o Conselho de Assentamentos Sustentáveis Brasileiro, né, que é o braço da rede global de ecovilas no Brasil. A ideia desse seminário é a gente criar um fórum de interação entre pesquisadores que estão estudando sobre ecovilas no Brasil, e também expandir o diálogo entre pesquisas sobre ecovilas e pesquisas sobre outros modelos de assentamentos sustentáveis, né, incluindo comunidades tradicionais e indígenas. Então, também seria uma forma de estimular o diálogo, estimular colaborações, networking, a gente pensar em agendas de pesquisa juntos, em trazer criar esse fórum de debate sobre o tema. Então, eu queria apresentar rapidinho a equipe. Eu sou a Rebeca. Temos aqui também a Stephanie. Dá um oi, Stephanie, para aparecer aí, que está aí ajudando no suporte do Zoom. A Renata, que está aqui também apoiando, também faz parte do Círculo. A Thaisa, que também é do Círculo. E a Beatriz, que eu queria agradecer a Beatriz, que ela topou ser a primeira a apresentar. Bom, a gente também... queria agradecer também ao Instituto Biorregional do Cerrado, que cedeu o uso do Zoom para a gente fazer esse seminário. Bom, então agora eu vou apresentar a Beatriz Martins Arruda. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unicamp. Ela é mestra em Urbanismo pela PUC Campinas e doutoranda em Engenharia Civil na Unicamp, com ênfase em saneamento e ambiente. Hoje ela vai apresentar para a gente parte da sua pesquisa de mestrado sobre o fenômeno das ecovilas no Brasil contemporâneo. E antes dela começar a falar, eu só queria comentar que a gente está aqui num grupo pequeno, mas que temos grande representatividade do Brasil, né? Temos pessoas aqui da Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Goiás. Então, celebrar aí essa conexão hoje aqui. Então, Bea, pega a palavra aí. Então, agora eu vou compartilhar minha tela. Quando eu estou de lado aqui, é porque eu estou olhando a outra tela. Não é porque eu estou conversando com outra pessoa, não. Vamos compartilhar aqui. Vocês estão me enxergando? Sim. Bom, então, como a Rebeca falou, esse estudo ele foi desenvolvido, né, como parte do meu mestrado, né, realizado na PUC Campinas, na área de urbanismo e na linha de pesquisa de gestão urbana. Então, eu trouxe aqui mais ou menos a estrutura da dissertação, né? Tem uma introdução que explica o que o leitor encontra no material. E aí, primeiramente, eu faço aquela revisão de literatura sobre o que é sustentabilidade, entendendo já que o ser humano tem um endereço, né, específico no planeta Terra, né? Então, é por isso que é o habitat, né, que eu estou querendo como um recorte aqui espacial. Em seguida, eu vou explorar as múltiplas dimensões das ecovilas, primeiro fazendo uma recuperação histórica, tentando ver a origem desse conceito, né, e depois os significados que estão junto dessa palavra, e também trouxe alguns exemplos para ilustrar, né, o que descobri. E depois eu fui ver um pouco sobre a abrangência, né, dos estudos das ecovilas realizados no Brasil. E, por fim, a dispersão e a caracterização desse movimento no nosso país, né, de uma maneira geográfica e também
com o aporte dos conceitos da área de estudo do planejamento urbano e regional. E, por fim, né, consegui tecer algumas considerações. Os capítulos, eles, cada um tem mais ou menos a sua metodologia de uma forma separada, eles são bem específicos nos seus conteúdos, mas no conjunto a gente consegue ter uma visão geral. Então, na introdução, né, eu apresento o objetivo, que era conhecer o fenômeno das ecovilas e a abrangência no Brasil atual. E o que justifica isso? Né? A gente está num momento de crise agora, mais do que naquele momento, que essa dissertação foi desenvolvida entre 2016 e 2018. Né? Mas o espaço habitado, o ambiente construído, e quando eu falo isso, eu estou dizendo não só a edificação, mas os espaços livres entre elas, né? Aquele espaço que não é o que seria naturalmente sem a intervenção dos seres humanos. Né? Então, é um espaço transformado, aquele que a gente usa. Ele está relacionado, né, com esse foco que eu quis dar no território nacional, porém, impossível não fazer um passeio interescalar. Então, eu vou explorar isso já no capítulo 1, tentando articular também as questões ambientais, político-econômicas e socioculturais. Né? Então, vendo a sustentabilidade na perspectiva do pensamento sistêmico, né? Tentando tatear aí uma complexidade. E no capítulo 2, eu vou trazer mais a parte histórica conceitual. No capítulo 3, daí seria essa abrangência na dimensão científica, né? Então, o que os outros pesquisadores estão buscando quando investigam as ecovilas, especialmente focado daí no Brasil. E, por último, uma questão mais prática, né? Tentando correlacionar as atividades que caracterizam a ecovila, que já tinha começado a ser descrita lá no capítulo 2, com a inserção territorial que elas apresentam. Então, assim, só para trazer rapidamente alguns fundamentos teóricos para a gente situar da onde que eu parti. Né? Então, quem me inspirou muito e realmente conduziu o meu pensamento para a ecologia foi o Capra, né? E foi muito bom ter tido contato com essa visão holística ainda no final da graduação, porque eu queria uma aplicação da ecologia para o exercício do profissional, né, como arquiteta e urbanista. Eu fiquei sentindo falta disso um pouco na minha formação, foi algo que deu para aprofundar de uma forma mais particular, né, com minha subjetividade também, né, tentar construir qual seria a minha visão da sustentabilidade para eu atuar daí depois de graduada, né? E aí eu reuni alguns autores que discutiam um pouco o conceito da sustentabilidade de uma forma crítica, né? Então, a gente está falando não só dos debates oficiais globais, né, da ONU, que são norteadores e estão aí na agenda hegemônica, mas também estamos falando de justiça, que além de social, é também ambiental, né? Essas desigualdades, elas aparecem no território, né, na forma de que os danos ambientais não estão igualmente distribuídos. Na verdade, aqui no sul global, a gente é muito prejudicado, né, em relação a isso. E a gente também tem associado com isso algumas questões estruturais do nosso processo de urbanização brasileiro. É chamado não só esse espraiamento urbano, né, em grandes periferias, nas megacidades, mas algo que o Multimor chama de urbanização extensiva. E aí nos ajuda a superar um pouco essa dicotomia urbano-rural, porque virtualmente a urbanização é entendida por ele como um estilo de vida, né, associado a infraestruturas urbanas. Então, quando a gente passa a ter acesso a determinadas maneiras de estruturar o espaço em que vivemos, nós também adquirimos condutas, naturalizamos hábitos. Né? O próprio advento do banheiro, né, que é algo que me levou para engenharia civil depois, né, o ciclo da água chamou minha atenção e eu acabei desviando um pouco para a área mais
das infraestruturas urbanas agora, nesse momento que eu estou. E isso veio um pouco daí, né, de entender que a gente tem uma relação pessoal com o espaço, algo que veio trazer. A nossa convidada, acho que já deve ter saído para a aula dela, né? Falta um minuto para que ela estava falando dessa conexão com o espaço, né? Esse pertencimento. Então, tem um pouco a ver com isso. E, ao mesmo tempo, né, resgatei aqui um autor que é eminentemente comunista, né? O Debord, ele faz uma crítica muito consistente em relação ao processo de alienação, né? Alienação não só ao trabalho, né? A não dominar todo o processo e se especializar demais, de modo que a visão fica estreita e a gente não consegue ver o que vem antes, o que vem depois, e se inserir num contexto mais complexo, mas também a alienação em relação a si mesmo, né? Como que a gente participa da sociedade e do mundo físico também. E aí eu trouxe um aporte da psicologia ambiental. Esse ecofield, ele faz uma aplicação dos princípios ecológicos lá do... Ai, desculpa, gente, deixa eu engasguei aqui. Lá do Odum, e ele conversa bem sobre como que a gente tem uma área de interferência que tem tudo a ver com como a gente percebe a nossa inserção no mundo, né? Então, eu só vou ter um poder de transformação naqueles espaços em que eu realmente tenho acesso, em que eu posso agir diretamente. Né? No caso do Ecofield, se eu desconheço um lugar porque eu nunca estive nele, então dificilmente eu vou poder perceber que algo que eu faça tem uma interferência indireta. Então, esse conceito de urbanização extensiva, de alienação, de percepção sobre como que a gente está agindo e quais as influências que atuam sobre a nossa ação e como as nossas ações reverberam, né, não só no ambiente, mas também nos outros seres vivos, né, não somente os humanos. Todas essas relações, essa teia, né, de interconexões, elas podem ser mais ou menos percebidas. E muito disso se perdeu com o advento da urbanização, principalmente com a acelerada urbanização que nós tivemos no Brasil. Foi o país que se urbanizou mais rapidamente no mundo. Né? Nossa revolução industrial, digamos assim, durou menos de 20 anos. Em pouco tempo, a gente teve uma transição muito grande, né, da população rural para a urbana. E aí, esse senso de urbanidade que o Lefebvre traz, ele está ligado à qualidade das relações desenvolvidas, né, numa cidade, mas pensando numa vitalidade urbana, seria essa atmosfera, né, esse ambiente, como a gente sente o espaço, se ele é mais aconchegante ou se ele é mais hostil, né? Não só à nossa presença, mas também ao convívio. E aí também trouxe a noção de território usado do Milton Santos, o geógrafo, que nos ensina que o território que é efetivamente usado por nós é aquele onde a sociedade se produz e se reproduz, onde o que ele chama de homem banal, né, atua no seu dia a dia. Então, ele dá uma relevância muito grande para esses espaços do cotidiano, esses espaços que não são os do planejamento do plano diretor, né, mas aqueles em que você tem uma relação de ir e vir que realmente caracteriza seu modo de viver. Né? Então, isso vai construindo uma linha de pensamento em que nós percebemos o espaço que usamos e vemos a capacidade de transformação que nós temos nele e como que a nossa interferência no espaço também pode interferir no nosso modo de ser e pensar, e como que isso também leva a tomar uma decisão ao invés de outra. Né? E aí, na hora que a gente olha para aqueles debates oficiais, aqueles debates que não questionam as estruturas, né, que nos levaram ao ponto que chegamos hoje,
né, de crise multissistêmica, né, de só continuar com um crescimento econômico sem questionar se é necessário continuar crescendo indefinidamente, né, e aí suprimindo todos os outros componentes que fazem parte de um pensamento sustentável do ponto de vista holístico. Então, daí, Diegues, né, junto com o Capra, vem questionar isso, né? A gente está buscando sustentar que tipo de sociedade? Sustentar o quê? Para quem? Né? E aí, a partir disso, né, eu fiz uma síntese, claro, né, dessas conversas mais de âmbito global, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Depois a gente, bom, aqui todo mundo já sabe, né, que a gente tem uma presença, né, desde o Habitat 2, e que está em diálogo com esses termos, mas da Agenda 21 para a Agenda 2030, muita coisa evoluiu no pensamento hegemônico também, né, que leva em consideração as pessoas, o planeta, a prosperidade, amplia um pouco aquele tripé inicial, né? Vendo que tem também componentes subjetivas e imateriais que interferem, que não é somente uma questão, entre aspas, da ecologia, né? E assim, especialmente no Brasil, essa foto eu coloquei na dissertação, porque quando a gente fala em sustentabilidade, é um termo que está um pouco esvaziado de sentido e que tem diversas interpretações. E a sustentabilidade que o edifício alto aqui à direita, né, cheio de piscinas na varanda, requer, é bastante diferente do outro lado do muro, né, onde a gente tem aí o Paraisópolis. Então, no debate internacional, o Brasil já se colocou, junto com outras nações, né, do Cone Sul, como, não, a gente vai crescer mais sim, porque a gente precisa de desenvolvimento, e, né, o meio ambiente pode esperar, quem destruiu foi o norte, e aí a gente vai explorar também, até chegar num modo de vida, num patamar econômico que já foi atingido por quem foi imperialista e tudo mais. Então, assim, hoje em dia a gente já está discutindo diferente, né? A gente está discutindo, bom, já que a gente tem esse cenário aqui, né, de uma urbanização incompleta, né, que tem uma qualidade de vida bastante deficiente em relação a vários padrões e esse contraste absurdo, então a gente fica pensando, por um lado, tem um consumo excessivo, um consumismo, né? Algo que vai muito além das necessidades, muito ligado aos desejos, às aparências, é tudo que o Debord critica quando ele fala em alienação. E, por outro lado, né, as carências aí, elas poderiam estar sendo supridas, não com infraestruturas e soluções convencionais que vêm do século XIX ou do século XX, né? Mas pensando no século XXI, numa nova sociedade e uma nova estruturação que essa sociedade requer em termos espaciais, né, para que ela possa se produzir e se reproduzir. Então, um fenômeno socioespacial que pode ser abordado de uma maneira muito mais sutil, né, eliminando aí diversos fatores negativos da presença humana na Terra, na forma de cidades se coloca para as pessoas, né, e para todas as formas de vida. E aí eu trouxe diretamente da ecologia, então, do Odum, essa noção, né, eu queria entender como que é um sistema, então, o que significa um ecossistema, como que a gente pode entender a cidade como um ecossistema, né, e especialmente os assentamentos humanos numa escala mais apreensível, né, pelas pessoas. Né? Então, como que existem fluxos de matéria e de energia e eles ocorrem não de uma maneira harmônica. Existem muitos choques, né, e eventos inesperados que desestabilizam eventualmente qualquer sistema, mas eles têm uma capacidade de absorver isso e se recuperar, né, não colapse, principalmente se eles não estão em áreas de risco, né, ou em situações de vulnerabilidade. Então, o que seria interessante para que essa capacidade de autorregulação, né, de autossustentação existisse? Então, eu fui buscar primeiro na natureza. Né? E aí eu trouxe os princípios da ecologia sistematizados conforme o pensamento do Capra.
Então, os 5 princípios seriam rede, ciclos, energia solar, a questão da parceria, a diversidade e o equilíbrio dinâmico. Eu não vou me aprofundar nisso, porque essa apresentação está bem extensa. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é que, na perspectiva fontes mais variadas, porque o conjunto das visões, né, por mais diverso que ele seja, ele nunca vai ser o reflexo do todo, né, que essas partes juntas compõem. E quanto maior a multiplicidade, né, das perspectivas, talvez melhor seja a nossa apreensão do que tudo isso é. E aí eu, às vezes, no meio desse debate global, ficava muito incomodada pensando, mas eu individualmente, qual é o meu papel? Né? E profissionalmente, o que eu posso fazer por uma sociedade sustentável? Né? Que aí ocupe uma cidade também de forma sustentável e construa e adapte, enfim. Né? A cidade influencia a sociedade constrói essa cidade. Como? Então, eu fui ver o que era interessante, como poderia ser proativo em relação a isso. Daí tem atitudes pró-ambientais, mas elas dependem o quê? De superar certas crenças limitantes, certas alienações, né? Certas ilusões que não são vendidas e a gente compra como verdade. Então, quando a gente amplia, né, para além do nosso uso ali momentâneo de alguma coisa, sai, né, do pensamento linear, newtoniano, cartesiano, essas palavrinhas sempre aparecem, né, para caracterizar a transição paradigmática. Obrigada, Thomas Kuhn. O consumo consciente daí ele começa a ser possível, né? E uma das formas de fazer isso é fazendo por si mesmo. Então tem um movimento aí associado que é o faça você mesmo. Então, ao invés de consumir e descartar, eu posso repensar o que eu estou fazendo e talvez recusar ou reduzir, diminuir os desperdícios, ou reutilizar e manter aquilo comigo por mais tempo e, de repente, transformar tecnicamente as coisas no processo de reciclagem, até finalmente, né, encaminhar um rejeito, mas numa proporção menor. Então, só para citar aqui coisas ligadas à geração de lixo, né, que é uma grande problemática hoje, para ilustrar um pouco melhor. E como a gente tem autonomia para fazer isso? Né? Porque uma das coisas é você ter o poder de escolha. Outra coisa é não ter escolha. Por falta de opção, acaba tendo uma atitude que é insustentável, que não é ambientalmente consciente. Né? Então, num cenário como o da foto anterior, a gente vê esse contraste, né? De quem tem e de quem está faltando opções. Então, eu queria ver isso a nível de cidade, só que acabei voltando para a esfera do cotidiano. E aí eu encontrei essa escala, recuperei, né, de estudos que eram muito citados, inclusive nas escolas de arquitetura e urbanismo do Brasil, umas décadas atrás, que eles expandem um pouco a noção de onde começa e onde termina uma análise urbana. Né? Porque normalmente a gente já parte assim, da unidade habitacional e vai para a quadra, para o bairro tal, e para a região. E eu estava querendo algo assim que conectasse mais o local com o global, mas num nível bem extenso, né? Desde o meu pensamento até o universo inteiro, é possível. Né? Então, como que eu poderia começar a pensar um planejamento para pessoas? A partir da própria pessoa. Então, é com o seu corpo, né, que você, de repente, começa a ter atitudes mais conscientes em relação ao ambiente, entendendo o ambiente como o seu habitat. Então, a primeira casa que nós temos é essa carne que nos envolve. Né? E aí, a partir disso, temos as nossas próprias coisas que ocupamos, de repente, num cômodo, que pode estar dentro de uma casa, com mais divisões, que pode estar dentro de um hamlet, que é uma escala intermediária, aí, com algumas definições variando de país para país, até chegar, de repente, numa aldeia, num bairro. E aí ele propõe até um número populacional para cada uma dessas categorias,
se estendendo de uma forma em que todo o planeta Terra se tornasse uma única cidade, né? Então, ele também, de uma maneira assim, bastante sutil, conversa com a ideia da urbanização extensiva, que é um conceito que vem mais de 40 anos depois, né? Entendendo que não que a cidade recobriria o planeta Terra em toda a sua superfície, né, com asfalto e infraestruturas, mas que o estilo de vida que caracteriza o ser urbano, ele está em toda e qualquer parte em que há pessoas, desde que elas estejam usufruindo disso. Então, se eu estou com o celular, né, eu já estou conectada na urbanidade. Se eu chego de carro, se eu tenho uma água encanada, né, se eu faço uso da energia elétrica por um sistema, né, que é externo, né? Então, assim, como que a gente se conecta de várias formas com essas redes, né, que sustentam um determinado estilo, um modo de viver? E isso é do indivíduo, então, até todo um planeta, né? E o Earth, ele traz uma noção de que conforme você aumenta a escala, você perde a conexão. Então, as relações sociais numa cidade como Nova York, às vezes elas ficam um pouco prejudicadas pela impessoalidade, né? Então, a gente começa a trocar certos valores, né? O que eu não estou julgando se é bom ou ruim, mas ele constatou que quando a gente começa a vivenciar um local em que tem um grande número de pessoas, em que não há mais um reconhecimento facial, ou por nome, ou pela história que aquelas pessoas têm, e todo mundo começa já a virar estatística, né? Ou talvez você more num edifício e não conheça nem o seu vizinho, né? Então, esse tipo de relação mais fria, inclusive nas trocas comerciais, né? Porque no processo de perda de urbanidade, conforme descrito por Lefebvre, nós deixamos de ser cidadãos para ser consumidores, né? E aí, na alienação, a gente começa a se identificar e se colocar no mundo para os outros a partir das coisas que nos rodeiam e que nos enfeitam. Então, assim, as nossas escolhas de consumo, elas dizem muito, né? Elas comunicam para a sociedade em que pé nós estamos dentro dessa sociedade. Quem nós somos, ou queremos ser, ou aparentamos ser, né? Será que é realmente quem é, ou o que parece? É o que importa mais? Então, nesse debate, né, a gente vê que as relações sociais podem acabar ficando mais superficiais e rápidas, né, e menos pessoais, num nível que já, se tivesse mais focado na outra parte, na parte amarelinha da escala aqui, né, acho que a gente está dando invertido, mas talvez aí não fosse tão frio, né? E aí, por isso que a gente entra agora na parte da dimensão das ecovilas mais conceitual, histórica e com exemplos. Então, Bea, só assim, para te avisar que você já usou 22 minutos, tá? Só para... certo. Essa parte mais conceitual, eu até vou passar rapidamente, porque eu acho que isso talvez não seja muita novidade para o grupo que está aqui, já que já estudam ecovilas e tudo mais. Mas como não sabia se a parte de autores ligados ao urbanismo e tudo eram conhecidos, né, e como que a parte ecológica estava se inserindo, né, nessa conversa, eu quis me demorar um pouco mais naquilo. Espero que não esteja sendo muito monótono. Então, aqui eu tenho, né, elencado alguns tópicos, né, que foi por onde que eu fui buscar. Então, busquei não só nos materiais providenciados pelo próprio Movimento Global de Ecovilas, né, mas também no dicionário. Eu fui ver também em autores, né, que fazem parte do movimento, mas que têm seus próprios escritos, de onde que veio, né, essas inspirações para um estilo de vida mais sutil no planeta, né? E também fui na geografia. Achei muito legal uma cartografia histórica que esse autor, o Matheus e Silva, alguns citam somente Silva, né, ele usa essa categoria da contracultura espacial, em que ele caracteriza em vários momentos, né, pós-revolução industrial, outras comunidades que, inclusive em momentos de crise econômica ou por questões de conflito cultural, essencialmente religiosos, né, se
dedicavam a sair, então, da hegemonia e ocupar um espaço mais autônomo e autogerido, e a parte, então, daquilo que era a sociedade, aquilo que não se concordava em ser, não queriam se submeter a uma determinada lógica, que era a da Revolução Industrial que estava se colocando ali. Né? Então, assim, o que, que isso quer dizer? Né? Por que, que eu estou trazendo isso? Por que, que é importante? Porque eu estou falando de planejamento urbano, eu estou entendendo que vai ser urbanização aquilo que existe após a industrialização. Antes disso, o que existia era uma urbanidade, era uma vitalidade urbana, eram relações que se davam na cidade, o lugar onde tem uma concentração de pessoas numa certa densidade e diversidade que permite que hajam trocas, que permite que haja a cultura, que haja a emergência do que é diverso. Né? Mas, no caso da urbanização, tudo isso está condicionado por uma certa estruturação espacial a partir de muitas infraestruturas. E isso que acabou me levando para a engenharia civil, porque eu acho que as infraestruturas de saneamento foram determinantes para definir a cidade que a gente vive hoje, né? Que elas realmente estruturam a nossa vida de uma forma muito basal. E como que a gente pode se relacionar com isso, né? Fica para os próximos capítulos aí das pesquisas. Mas tudo isso começou aqui, né? Quando eu percebi que houve essa ruptura, né? De a cidade ela já existe há milhares de anos, porém a cidade urbano-industrial, né, é onde que vai ter a necessidade de se pensar em sustentabilidade. Porque até aquele momento, por mais que se fizesse a exploração, a natureza conseguia, de certa forma, absorver. Com o advento da cidade industrial, não. O saneamento veio justamente para quê? Para resolver a questão de como vamos viver num número tão grande de pessoas, pressionando tanto o nosso meio ambiente. Né? E aí precisando lidar com uma variedade de doenças e tudo mais, para que fosse possível, então, a reprodução social na lógica das fábricas. Né? E aí, em contraposição a tudo isso, começou na Dinamarca o quê? Um movimento, agora sim, fazendo um salto temporal enorme, né? De cohousing. Então, essa comunidade cohousing, eu nem sei pronunciar esse nome, né? Porém, ela foi publicada no jornal um convite aberto às pessoas que queriam ter uma vida mais comunitária e que era muito focada na partilha da educação das crianças. Então, assim, com um espírito, né, muito diferente do que vinha sendo colocado com a divisão do trabalho, né, com a mulher no lugar e o homem no outro, e as crianças. Então, assim, não era uma comunidade que estava focada ainda na sustentabilidade, até porque isso foi bem nos anos 80, mas já tinha uma coisa que depois, nos estudos, eu fui percebendo que era essencial. Aqui eu trouxe também uma comunidade hippie, inclusive a Janis Joplin, né, fez uma visita aqui em Arembepe, na Bahia, né, no Brasil, né, trazendo um outro perfil de comunidade que também de certa forma, tinha essa recusa, né, de não participar. E esse aqui de uma forma muito mais radical, né, caracterizando o movimento de sociedades alternativas ou aquarianas que a gente tem aqui no Brasil. E tudo isso está mais bem descrito no texto. Mas o que eu queria dizer? Essa forma de demonstrar que há um grande contraste nas formas, né, que as pessoas vão lidar com esse desconforto que a sociedade urbana industrial traz, né? Seja pela impessoalidade, seja pela pressão sobre a forma de viver e toda essa organização, né, de vida que é própria da cidade, da grande cidade, hoje em dia ainda mais exacerbada, né, nas desigualdades que são inerentes aí. E aí aqui buscando um estilo de vida muito mais conectado com a natureza, muito mais comunitário, muito mais apreensível numa escala humana, né? E voltado um pouco para a atenção em si, né? E no outro. E isso, obviamente, vai refletir um espaço construído que não vai ser idêntico à da cidade do planejamento urbano regional. Né? E aí eu trouxe Findhorn, claro, né? Que
foi onde o movimento começou a ser gestado de uma forma mais sistematizada, uma coisa que depois acabou sendo levada aí para o mundo, na Conferência da ONU, na Habitat 2, e aí também já ampliando um pouco a noção de sustentabilidade. Né? Então, essa figura todo mundo já conhece, as comunidades, né, originárias do movimento também, inclusive já tinha uma rede de ecovilas dinamarquesa, né, antes de ter a global. A Hilda Jackson não podia estar de fora, né? Essa mulher ela foi essencial e difusora, né, dessas boas práticas. Ela tinha uma conexão com a permacultura, ela sentia a falta da componente espiritual no tripé da sustentabilidade da ONU e de outras, né, interpretações da sustentabilidade que já vinham desde os anos 70, mas, né, com inspirações várias do mundo oriental, né, uma coisa mais New Age. Então, uma abordagem assim bastante holística mesmo, né, em relação a uma sustentabilidade do ser. E aí eu gosto muito de trazer aqui, acho que vai ser num slide um pouco mais para frente, a noção da sustentabilidade que a Karen Lichting, né, encontrou no estudo que ela fez ao redor do mundo. E aí, por isso que agora é hora de mostrar o mapa do mundo, né? Quantas ecovilas que tinham na época que eu estava pesquisando. Então, achei no site da GEM mais de 1.100 registros, né? Eu não considerei todos nas minhas estatísticas, porque alguns não tinham uma localização muito precisa. Mas dá para ver que tem uma proporção, assim, somente 39 entre mais de 1.160, né, registrados na rede naquela época. Isso já faz um tempinho. Mas aí eu fui ver também como é que isso se dividia nos continentes, e não foi uma surpresa ver, né, a predominância no norte global, porque por serem mais desenvolvidos, inclusive da parte do consumo mesmo, né, do urbano e tudo mais, estavam aí sofrendo esses males da civilização urbanizada, né, e buscando alternativas aí para uma outro tipo de inserção no mundo. Quando eu fui buscar na base da FIC, né, que ela é bastante voltada para o próprio continente norte-americano, né, então México, Canadá e Estados Unidos, é claro que houve uma prevalência aí das comunidades nessa região. Então, a gente tem um gráfico bastante diferente, né, em relação ao da GEM. Mas a gente vê que é um número assim, interessante, já tem um material assim, que desperta a nossa curiosidade em termos quantitativos, né, não somente qualitativos, nos permite comparar e ver o que as pessoas estão fazendo. E aí eu dei uma discriminada nisso, né, em relação ao continente americano como um todo, eu queria situar o Brasil nessa conversa. Né? Então, com mais de 1.200 aí analisados, o Brasil não estava com muita representatividade nessas bases. Eu achei estranho, eu fui ver quais eram essas comunidades que apareciam por ali. E algo que me chamou a atenção é que nessa base de dados, diferente da GEM, eles tinham um critério aí de localização, mas não é uma localização rural-urbano. Ela também tem uma localização relativa, né? Tem uma questão aí que é suburbana. Então, ele fica no meio do caminho, né, entre o que é o urbanizado e o que é a paisagem, né, mais rural, esse rural até meio idílico, né, que a gente tem. E provavelmente moveu muita gente no Back to the Land. Né? E aí a gente foi no dicionário, né, ver o que a ecovila significava, e eu comecei a imaginar que seria uma vila ecológica. Mas daí, assim, a partir de tudo isso que eu fui falando, o que consolidou em mim? Antes de tudo, a Ecovila é uma comunidade com uma intenção. Né? Essa intencionalidade, ela é uma componente super importante, que eu trouxe a Juliana Capella aqui como uma das autoras, que me ajudou a entender, né, que o que diferencia uma comunidade tradicional de uma intencional, né? De uma que traz, né, o conhecimento tácito, né, que se conforma culturalmente num processo histórico longo, e aquela que não, que se conforma culturalmente a partir de uma ruptura, de uma negação. Não, eu quero algo diferente daquilo que me constituiu até aqui. Eu vou criar algo novo com uma outra comunidade, num outro lugar, com outro senso de pertencimento, com novos valores. Então, assim, realmente é um movimento ativo, né? A comunidade intencional. E essa comunidade, ela às vezes não existe ainda fisicamente, mas ela já existe na forma da conexão
que as pessoas criam entre si, nesse grupo, né, que origina uma comunidade. E, no caso, se a intenção dela tiver uma componente explícita e objetiva em relação à ecologia, então a chance dela ser uma ecovila é enorme. E, além disso, o Gilman, quando fez o seu primeiro estudo exploratório, vendo quais são as comunidades que buscavam uma inserção diferenciada nesse sentido, então ele viu alguns padrões, né? E vocês já sabem que são esses aqui, nem preciso repetir. Eu também tentei conectar esses padrões do Gilman com o disco, né, do Gaia Education, para ver como que isso tinha, depois de alguns anos, sido interpretado pelo próprio movimento. Né? E aí que eu trouxe a ideia da Litvin, em que ela chama de consciência, o que a Global Eco Village chama de visão de mundo, que seria essa quarta componente aí, que ela é cultural, né, digamos assim. Alguns autores brasileiros citam dessa forma. Eu gosto muito do termo sustentabilidade íntima, só que é difícil falar que um deles vai ser sustentabilidade, porque se for só uma componente não vai ser sustentável, tem que ser integral, né? Então, além da economia, da ecologia, do social na questão do se colocar como um cidadão, um ser político, né? Não necessariamente no Estado, mas de ter uma voz que é ouvida e representada, né? Nas suas relações interpessoais, também ter a relação consigo mesmo e com o planeta e com algo maior que de repente nos anima, né? Dependendo aí da perspectiva pessoal que se tem e que geralmente é partilhada dentro da comunidade, se ela tem um caráter agregador nesse sentido, né? Então eu vi que era uma estrutura, né, de multidimensões, uma sustentabilidade que eu chamei de 4D. Eu tentei colocar isso de uma forma até mais engenheira do que arquitetônica, tentando buscar uma modelagem, né? Algo flexível que conceitualmente se encaixasse em diversas personalidades que essas comunidades intencionais poderiam ter e que têm, e apresentam já no estudo do Gilman e já nas comunidades originárias do movimento global de ecovilas. Então a gente vê que, embora até os objetivos nas palavras sejam comuns, a maneira como eles se expressam, como as pessoas praticam e vivenciam isso, é muito diferente, e tem vários condicionantes, né, que levam a essa diferenciação. Mas olhando assim, na perspectiva da ecologia, estou vendo tudo como um sistema aberto, né, um grande ecossistema composto por sistemas mais específicos que têm relações de fluxos, né, que conectam pontos fixos no espaço. Então, aí eu já fiz uma construção teórico-conceitual em cima do termo da ecovila, mas eu não quis esgotar numa definição ecovila infraestrutura ou comunidade. Eu queria realmente sistematizar uma estrutura em que desse sentido de totalidade, apreensível, né, e moldável aí para diferentes contextos, necessidades. E aí eu fui ver o que as outras pessoas estavam falando sobre o assunto, queria saber se tinha colegas. E aí que vocês Pode interromper, só para entram. avisar que já são 5h30, tá? Pra gente... Então a gente já tem que ir fechando, né? Exato. Então agora é uma eu tenho parte mais... eu tenho uma sugestão, a gente ia fazer os breakout rooms, uma possibilidade, como a gente já teve uma troca inicialmente, antes da apresentação, de repente a Beatriz pode ir até às 5h45, ou às 5h40, melhor, aí a gente tem 15 minutos de perguntas e interação, e 5 minutos para os informes finais, e o que você acha de a gente remodelar dessa forma? Por mim pode ser. Eu acho que eu me excedi aqui, me empolguei, fazia um tempo que eu não estava trabalhando tanto com esses conceitos, estava numa parte mais das tecnologias agora, e foi apaixonante para mim poder falar disso, sabe? Então acho que eu me perdi um pouco no tempo e lamento e me desculpo por isso. Ótimo, vamos continuar. Porém, vamos lá, então, vamos ver, né? Assim, eu busquei algumas bases de dados, olha como é que eu fiz, né? Vamos falar um pouco de método, né? Fiz uma prospecção bibliométrica, fiz critérios de catalogação e análise dos trabalhos. Esse trabalho aqui está sendo muito importante para o CASA, eu estou continuando a desenvolver ele aqui, inclusive para mapear quem são os pesquisadores que poderiam integrar uma rede nacional de estudiosos de ecovilas dentro do Brasil.
né? E aqui foi onde eu percebi que essa conexão era necessária. Então, não fui na Scopus, não fui na Web of Science a princípio, fui ver o que estava em português mesmo. Né? Fui lá na CAPES, fui nos bancos de tese, eu me interessei pelo recorte dos trabalhos estrito sensu, né? Essa literatura cinza que muitas vezes não é tão utilizada e tão aproveitada em outros trabalhos acadêmicos, porque não é revista por pares, mas eu fiz por quê? Porque eu estava sentindo falta, né? Numericamente, o número de artigos era muito inferior às teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, especialização, né? Então, eu fiquei pensando, será que as pessoas estudam as ecovilas e aí já partem para a prática, né? E deixam a parte acadêmica para lá, elas querem botar a mão na massa, sabe? Ou então muitos já são do próprio movimento e estavam ali se aprofundando e aí continuaram de uma outra forma e eu fiquei muito curiosa, né? Por que não desdobra mais artigos e como que é a divulgação científica disso? Então, achei somente 21 artigos e 52 trabalhos acadêmicos de graduação e outros níveis. Então, foi muito legal, porque tinha 20 áreas do conhecimento estudando ecovilas, 146 palavras-chave, com 13 sendo muito recorrentes. Né? E os primeiros trabalhos, né? Poxa, o mais antigo é do ano 2000, gente. Ele nem trata ecovila de forma específica. Né? Na verdade, quem trata isso de uma forma mais focada é o de 2004, que é um trabalho de arquitetura e urbanismo, e que também fala de ecobairros e outras formas, né, numa escala parecida com a da Ecovila. Então, eu comecei a ter dificuldade, porque a dispersão nas revistas era demais, não tinha assim uma linearidade, uma coerência nas publicações que replicavam desses estudos de base, né, que acontece na pós-graduação. E, ao mesmo tempo, tinha tantos pesquisadores com a palavra ecovila no banco de currículos da CAPES, né, 295 pessoas envolvidas com esse tema. E quase metade delas dentro da área de arquitetura e urbanismo, que era a mesma que eu estava. Eu falei, poxa, então, até profissionalmente deve ser uma área muito interessante, né? Conhecimento precioso e está sendo requisitado. Então, aqui eu trouxe, né, a nuvem de palavras, então a gente vê como que comunidade aparece várias vezes, com adjetivos ou não, ecovilas, permacultura, planejamento e sustentabilidade. Né? O desenvolvimento sustentável ele fica muito secundário em relação a outros aspectos que a ecovila nos coloca. Né? E aí também na progressão do tempo. Né? Então, de repente, a partir da segunda década do século XX aqui, teve um pico. E se a gente se estender até 2021, a gente vê que essas barrinhas estão cada vez mais altas. Né? E que tem trabalhos feitos empiricamente e também estudos de caso secundário. E os brasileiros não pesquisam só as ecovilas nacionais, não. Eles passeiam pelo planeta e buscam referências de vários continentes. Então, no meio acadêmico, né, eu vi que é um campo de pesquisa recente, mas ele é multidisciplinar, ele está em expansão, só que a articulação entre os pesquisadores ficou devendo, né, e eu senti falta, me senti bastante solitária nessa redação aqui. Né? Então, espero que no doutorado a gente possa se apoiar. Né? E não tinha nenhum grupo de pesquisa cadastrado na CAPES, né? Não tinha um periódico específico, não vi uma linha de fomento específico para assentamentos humanos sustentáveis nos moldes da comunidade intencional, né? Que é preconizado pela Rede Global de Ecovilas ou de forma independente por outras iniciativas. Então, uma convergência aí necessária e possível. E só olhando os trabalhos da pós-graduação, eu já tinha encontrado 48 ecovilas com uma boa dispersão no território nacional. A gente tem um certo vazio aqui entre o centro-oeste e o norte, né, e já percebe que tem uma concentração mais no litoral, um pouco do reflexo do quê? Da própria ocupação que a gente tem no nosso país, né, da urbanização e da colonização. E aí eu queria saber, e quantas, além de quantas, né, como é que elas são? E como que elas dialogam, né, com a sociedade? Será que elas ainda estão retiradas, como nos movimentos comunais anteriores? Esse posicionamento de recusa, ele se sustenta, ele mantém ou não? Então, eu estava assim, um pouco interessada em saber como que, de repente, uma postura mais contemporânea podia estar ligada com
dos lugares em que elas estão presentes, né? Como que elas ocupam o país. E isso me levou a não só a discutir com vários autores que buscaram categorias com localizações relativas e estimativas populacionais. Um deles é o Gabriel Siqueira, né, o nosso querido Gabriel Dredd, que nos inspira também, né, irradiando luz. E eu fui ver também qual era o perfil desses municípios, né? Pô, é um município grande, é pequeno, ele é rural, ele é urbano, né? Que cara que esse município tem? Então, é esse tipo de discussão que eu fui ver, e aí e com isso eu fiz um mapeamento final que ampliou bastante, né? Então, a gente passou de 40 e poucas para 74, quase dobrou o número de ecovilas. E como que eu posso afirmar que são ecovilas mesmo, né? E quando a gente vai no site do GEM, do CASA, do FIC mesmo, a gente vê que é uma coisa bem variada, que tem, né? As inserções são voluntárias, são pessoas que se identificam com o conceito de ecovila e que, às vezes, tem um perfil não é exatamente uma ecovila, né? Às vezes a gente percebe que é um perfil mais comercial, um perfil mais institucional, turístico. São vários desdobramentos, né? São vários tipos de comunidade com intenções, às vezes não tão residenciais, como a gente estava imaginando lá no cohousing, né? Ou no movimento hippie. E eu até cheguei a dar uma estimada na população baseada em estudos que fizeram coleta de questionário, vendo quantos moradores tinha. Então, assim, a minha estimativa na época era que quase 3 mil residentes em ecovilas no Brasil, em 18 estados, inclusive no Distrito Federal. Né? E eu consegui mapear 183 registros. Então, assim, sair de 48 para 183, eu fiquei muito satisfeita. Né? E como que eu fiz isso? Né? Eu juntei várias bases de dados, todos aqueles estudos e mais outras que eu fui encontrando por fora e que está tudo citado na dissertação. E aí aqui eu faço uma análise urbana numa escala mais nacional. O que eu achei? Olha que legal essas bolinhas amarelas e essas pretinhas, né? Existe uma coincidência entre os municípios que têm ecovilas e essas bolinhas laranjinhas, vermelhinhas, né, que aparecem no mapa que o fundo é branco, elas estão designando centralidades urbanas, são áreas que influenciam mais as cidades menores ao seu redor. Né? Então, já tentando trazer um pouco essa noção de cidade e metrópole. Né? Então, uma cidade, mesmo quando ela não é uma mega cidade, como São Paulo ou Campinas, ela às vezes exerce uma influência numa cidade que é menor do que ela, que é dependente economicamente, que tem uma rede cultural pré-estabelecida pela tradição. Né? Então, e também isso tem tudo a ver com a infraestrutura de transporte, infraestrutura energética e hídrica. Né? Então, onde que as ecovilas elas vão? Onde elas conseguem chegar, primeiramente? E por que será que elas estão concentradas essencialmente nos mesmos lugares em que a rede urbana é mais bem estruturada e presente? Né? Então, fui ver isso um pouco mais a fundo. Falei, poxa, qual a cara dessas cidades? Né? Então, eles estão ocupando aí algumas metrópoles, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, e regiões metropolitanas, né, inclusive até tem uma variedade regional interessante, mas a maioria, metade, são centros locais, são cidades com até 50 mil pessoas, muitas delas menos de 20 mil habitantes, não tem sequer necessidade de criar um plano diretor, um plano de mobilidade. Né? Então, são cidades que exercem influência, porém que tem uma população reduzida. Só que essas cidades não estão em qualquer lugar, elas não estão aleatoriamente no espaço, elas estão muito próximas de uma metrópole, uma centralidade maior. Né? E isso que é interessante. A gente viu que os municípios que têm mais registro, né, também estão em estados que têm uma população maior, que tem uma economia mais pujante, e que tem, no caso de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, também um atrativo a mais, né, que é essa questão dos movimentos comunais anteriores que estão em transição para a sustentabilidade e que acabam sendo aí um elo de conexão bastante fácil de entender, né? Assim como São Tomé das Letras, né, em Minas Gerais. Então, acaba sendo esses locais mais adeptos, né, do holismo, do pensamento sistêmico, das terapias alternativas, do modo diferente de viver e que
conversa muito bem com o senso de comunidade que as ecovilas buscam construir. Né? Então, Pirenópolis, Goiás, Palmeiras, na Bahia, nesses paraísos naturais. Mas também aparece São Carlos, São Paulo, né? E outras cidades. Então, talvez esse movimento ele não esteja mais tão descolado e recusando a sociedade assim. Na verdade, não é porque você opta por não fazer igual que você não vai dialogar. Né? Então, esses resultados regionais que me mostram que o Sudeste tem um predomínio, né? Para mim, tem uma correlação direta com esse alto índice de desenvolvimento das redes urbanas. Né? E por que eu estou falando em redes? Porque na ecologia a gente pensa em função, e função é fluxo, são coisas que estão em movimento. Né? Então, a gente vai olhar para as relações que são estabelecidas entre as ecovilas e seus arredores, entre os moradores e como que eles se articulam ali na forma de comunidade, entre você mesmo e sua consciência. Né? Então, acho que sempre foco na relação, não tanto no objeto, né? No patrimônio, no ambiente construído, na natureza, manejada ou não. Né? Eu estou interessada nessa outra parte aí, onde as coisas estão circulando, nas conexões. E esses acessos, eles são fundamentais, né? Além de, claro, ter uma biorregião favorável. O norte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, tem uma hidrografia muito rica, tem climas amenos, solos férteis, né? Então, isso também converge muito. Né? Acho que outras regiões enfrentam mais dificuldades, por às vezes não estarem tão bem servidas com tudo isso. Então, vou passar aqui mais rápido os resultados funcionais, porque o que é legal? Na hora que eu vi os critérios que outros autores estabeleceram, eu comecei a discernir o que eu estava encontrando nas minhas bases de dados, né, e somando ali numericamente, aí eu consegui, tem alguma coisa piscando aqui no chat, não consigo ler. Eu consegui, assim, idealmente, colocar 2 horizontes, né, porque a gente não vai sair do convencional se a gente não tiver um ideal. Então, utopicamente, né, o que seria uma ecovila? Né? Seria um espaço de pluriatividades, um espaço da comunidade, onde tudo é partilhado, onde o grau de autonomia é muito alto, né? As decisões são autogeridas. Então, tem toda uma questão aí de estrutura societária, né, que subjacente a esse estilo de vida. E enquanto do outro espectro tinha muitas coisas chamadas ecovilas também, e que não eram mais do que uma demão de verde, né? Assim como até uma autora tem um livro com esse nome. Que é aquele espaço monofuncional, geralmente somente residencial, que valoriza o indivíduo, que é dependente em excesso dos sistemas, né? É um sistema que tudo vem de fora, é a cidade que consome, né? Até o campo pode... Bom, atualmente não, porque como está urbanizado, o campo também não sobrevive sem a cidade, os insumos. Mas, assim, digamos, é muito mais factível imaginar, né, um campo autossustentável do que uma cidade industrial autossustentável. Né? Talvez esse seja o grande desafio, esse balanço, né, a superação dessa separação. E aí aqui eu coloquei bem separado mesmo o que seriam os extremos desse espectro. Né? Então, de um lado, eu tenho uma estrutura totalmente on-grid, né, totalmente conectada com sistemas centralizados de abastecimento e coleta, enquanto o outro não, sistemas descentralizados, não coloquei nem satélites, né? Então, totalmente off-grid, né? De um lado, uma renda, né, que é desenvolvida fora, tem um emprego, né? E o outro não, consigo extrair do meu próprio lugar, né, na minha própria relação com onde eu vivo, é o meu sustento, ou grande parte dele. E aí, por aí vai. Então, a gente vai pendendo para 2 lados, e aí, com isso, eu pude propor. É claro que isso sempre, né, é uma sugestão, é muito delicado, eu não estou querendo rotular a forma de viver de ninguém, mas é só para a gente organizar o nosso pensamento, ver um monte de informação que está dispersa aí, como é que a gente pode sistematizar e aí, de repente, modelar coisas como aquela estrutura conceitual, aquele framework, né, que eu estava imaginando. Então, por causa dessas ambições que a gente tem, eu quero um instrumento que me ajude a planejar o espaço, me ajude a servir essas pessoas, construir um lugar adequado para que manifeste esse estilo de vida. Né? Então, dentro daquele espectro, eu consegui fazer uma categorização, uma proposta de categorização, em que, de um lado, a gente tem o que não é ecovila, mas diz que é, e do outro, o que seria a ecovila
plena, né? O ideal a ser atingido, a utopia, né? E tem também aqueles que não tinham informação suficiente, que eu tive que, infelizmente, tirar da conta, né? E aí, entre um e outro, eu percebi que as pessoas têm se inspirado nas boas práticas que as ecovilas têm difundido, né? E que, inclusive, uma das coisas interessantes é essa vontade de multiplicar pelo bom exemplo, né? E aí eu chamei de e-comércios ou ecocentros, né? Depois, as próprias casas, e aí, ou sítios, né, ecológicos. Depois, os condomínios, né, com várias infraestruturas verdes, inclusive algumas muito modernas, né, com soluções baseadas na natureza, fitorremediação, biovaletas, né? Então, várias questões aí de ecoeficiência envolvendo a arquitetura também. Mas tem os institutos, né, de permacultura, que tem uma comunidade que não é de moradores, é uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade de prática, né? Então, são outros tipos de comunidades intencionais que se unem num propósito comum, né? E que aí desenvolvem um estilo de vida muito mais sustentável. E as ecovilas funcionais. Nós temos 10 minutos até o final do nosso tempo que a gente tinha proposto. Será que você consegue fechar em 5 para a gente ter um tempinho para os informes? E aí a gente deixa quem quiser sair, sai, quem quiser ficar para as perguntas, fica. Pode ser? Tá certo, obrigada por me avisar. Então, aí aqui eu tinha trazido um pouco discriminado, né, o que cada categoria queria dizer. E eu vou só passar por elas, né? Assim, o que é falso positivo, acho que está bem claro que com certeza não vai estar expressando nenhum dos tripés da sustentabilidade de maneira integrada como ela deveria ser para poder ser assim definida, né? Caracterizar algo como sustentável num assentamento humano, num habitat humano. Na questão do comércio, daí a função de moradia ela não existe, né? Ela não é presente, mas já começa a ter sim o senso de comunidade, inclusive ele é muito importante, né, para a sustentabilidade, inclusive econômica desses negócios. E, inclusive, já praticando formas mais solidárias, né, de trocas, né, uma economia mais justa e colaborativa. E que colabora também para divulgar o conceito e as práticas a ele associadas. As ecocasas ou ecosítios, muitas vezes, elas têm também um propósito comercial, né, principalmente aqueles que fazem produção de gêneros alimentícios, ou ornamentais, ou medicinais. Né, eles têm, sim, uma função de moradia, geralmente com um núcleo familiar, ou alguns parentes, ou agregar famílias de amigos. Né, e o que é muito interessante é que tem uma espécie de turismo que se associa à difusão do que ali é conhecido e que passa a ser também difundido de uma forma mais organizada, né? Não só assim pela visita prática, pela vivência, mas como cursos mesmo, oferecendo aí formações, ainda que cursos livres, mas muitas vezes até coisas mais especializadas, inclusive buscando certificações variadas, explicando como fazer uma certificação orgânica de uma produção, por exemplo. Então, ainda não é ecovila, mas na microescala ela introjeta bem. Aí eu faço já a conexão com aquela escala que eu mostrei lá no primeiro capítulo. Então, sempre estou fazendo essa volta, né, com o que foi demonstrado antes para desenvolver melhor cada categoria depois. Né? Então, esses condomínios, eles ainda têm uma função primordial de moradia, eles não são tão multifuncionais, né, como poderiam ser ainda, mas nessa direção a gente tem já essas comunidades que geralmente formam associações, ONGs, e se colocam como instituições, assim, como o IBC se coloca, por exemplo, e outros que nos dão bons exemplos aí de como associar a moradia com vários usos, né, de uma forma bastante presente aí naquele diálogo com as redes, né, e com as pessoas que podem estar aí acessando por ter essa facilidade, né?
e as ecovilas funcionais, que seriam o mais próximo do ideal, mas que ainda estariam no percurso, né? Sempre a gente vê nos estudos empíricos que as comunidades estão se movimentando em todas as direções da sustentabilidade, mas às vezes com uma velocidade, uma intensidade maior em uma do que em outra, e nesse equilíbrio, né, dinâmico, vão sustentando aí seu propósito de vida em comunidade. Né? Então, uma ecovila plena, né, ela tem uma restrição. Isso é algo que eu pensei e que eu quero fechar com isso. Acho que as conclusões eu vou deixar para cada um. Mas isso é algo que eu queria dizer, que comunidades intencionais sustentáveis utópicas, elas envolvem o quê? Enfrentar determinados constrangimentos do tipo, você não pode ter uma nação uma autônoma dentro de uma nação como o Brasil, por exemplo. A forma de se organizar, né, como sociedade não permite, né, uma autonomia, um autogoverno tão independente assim. Né? Essa territorialização, né, que descentraliza as infraestruturas, ela é muito mais fácil de aprender e colocar em prática do que fazer isso com as relações de poder, né? Ainda mais nesses municípios menores, onde você tem grandes pressões em relação à posse da terra mesmo. Né? E essa autonomia possível, então, ela tem que ser um pouco relativizada, e aí que começam a trazer questões de inserção legal, né, e constrangimentos de toda a ordem para que as ecovilas se manifestem e possam vivenciar essa autonomia na gestão do seu cotidiano. Né? Então, é bastante importante a organização, né, como movimento social, nesse sentido, para que isso possa reivindicar, né, fazer essa reivindicação justa de ser uma comunidade autogerida e sustentável. Aqui eu trouxe a síntese que eu fiz a partir daquele mapa com mais de 180, né, por região e por categoria. Né? Então, a gente chegou em 195 registros, dos quais 73 eram ecovilas. Então, assim, eu acho que esse resultado, ele mostra, embora ele seja um número provavelmente incipiente, se eu refizesse o estudo com o mesmo método hoje, acredito que seria já um número bem maior. Né? Já passou alguns anos. Porém, proporcionalmente, ele nos diz, né, que as ecovilas têm sim uma presença e que elas exercem influência sobre outros tipos de negócio. Então, se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar essa apresentação para vocês, se quiserem ver um pouco melhor as conclusões que cheguei, as referências, mas não foi nada, não vou trazer nada de novo no último slide, vai ser só uma síntese, uma recapitulação do que foi dito. Eu agradeço a paciência, a atenção, muito obrigada e espero vê-los novamente. Quero ouvi-los também, trocar ideias. Gratidão, Bea. Muito bacana essa pesquisa. Eu queria aproveitar esses 3 minutinhos antes do final. Quem puder ficar depois para a gente fazer a sessão de perguntas e respostas, a gente vai continuar aqui mais um pouco. Mas antes de quem precisa sair, eu vou colocar um link aqui no chat para quem quiser se cadastrar para receber os e-mails com... Tanto a gente vai mandar o link da gravação, a Bea vai disponibilizar os slides também, a gente vai enviar por e-mail, tanto para a gente convidar para os próximos seminários. Então, seria uma forma da gente manter o contato com vocês, que foi bem difícil, aliás, a gente não tinha, né, essa lista de e-mails de pesquisadores, então, para a gente começar a criar esse vínculo, né, entre a gente. Então, e aí também a gente queria saber de vocês se tem alguém aqui que gostaria de apresentar a sua pesquisa em algum próximo seminário. Eu quero. Você quer, Janário? Tudo bom? Tudo bom, Rebeca? Maravilha. Você... Oi, Juliana, Beatriz, Renata. Bom que você veio, boa tarde. Eu não tinha visto. Eu cheguei atrasado, estava numa reunião, que acabou agora o expediente, aí eu consegui entrar.
Ah, legal, Januário. Você preenche o formulário para a gente ficar com o seu contato atualizado e a gente entra em contato. Mais alguém gostaria? Eu vou parar aqui a gravação, eu vou pausar, daqui a pouco eu retomo para. Tá bem. Pronto, pode ir, pode. Tá bom. Beatriz, eu acho a sua dissertação quase uma tese de doutorado, não é? Ela é realmente muito competente. Eu queria te perguntar qual é o potencial que você vê nas ecovilas realmente de uma mudança a partir do cotidiano. Para mim, essa é uma questão central, não é? Porque me parece que as articulações no Brasil, as articulações de lideranças de ecovilas são muito tímidas. Eu vou citar o caso do que se elegeu lá em São Carlos, que vocês obviamente devem conhecer, que é o Neri, né? O Djalma Neri. O Djalma tem um protagonismo político muito grande, mas a maioria dos moradores da ecovila que eu conheço, eles estão mais para aquilo que o Roné fala da boa vida, né? Não estou criticando a boa vida, acho que a boa vida é um conceito fantástico e todo mundo deve adotar. Mas uma preocupação assim com uma mudança no capitalismo, né? Eu tenho muita dúvida se essa mudança pode vir e pode ser, as ecovilas podem ser as sementes dessa mudança, ou se realmente essa mudança ela só pode vir de maneira estrutural com o ecossocialismo. Olha, acho que para começar a responder essa pergunta, eu vou trazer o Dawson, lá da fundação da Rede Global de Ecovilas, em que ele traz como inspiração para a comunidade que ele fazia parte, o Gandhi, né? Falando, seja a mudança que você quer ser no mundo. Então, quando a gente pensa de uma maneira ecológica, né, na totalidade que a coisa pode ser, né? Então, como eu não sou separada de nada, a partir do momento que eu começo a me transformar e transformar as minhas pequenas atitudes e o meu pequeno mundo, eu já estou colaborando para transformar o mundo inteiro, né? Então, eu começo a ver por aí. Não vai ter uma mudança estrutural, uma articulação em nível de rede, antes que as pessoas tenham uma coerência interna mínima e se sintam seguras para fazer esse movimento para além de si mesmos e das suas pertences, do seu cômodo, sabe? Então, eu acho que existe um debate interescalar que é absolutamente necessário e impossível de não ser feito, né? Acho que pensar global, agir local, não é um chavão. Acho que em muitos momentos a gente tem que pensar local e agir local também, né? Para lidar com as premências do viver. Viver bem é uma condição mínima para que a gente tenha um desenvolvimento humano que nos propicie pensar para além também dos nossos, né, e de nós mesmos, né? Então esse senso também de cidadania ampliado para uma transição societária também encontra uma barreira cultural bastante grande no nosso país em específico. Talvez em outras culturas isso seja um pouco menos desafiador, né? Que a gente tem uma herança aí bastante pesada em relação a grupos que oprimem outros grupos, e essa exploração da terra, a questão fundiária, ela é uma barreira enorme para um desenvolvimento mais democrático das ecovilas, né? Então, como o acesso à terra é um impedimento já gigante para que se estruture alguma coisa, então o que a gente vê acontecendo cada vez mais, né? Até com a ideia de permacultura e agroecologia entrando mais dentro da cidade, entrando mais dentro das casas que estão no meio urbano, né? Começar com o que você tem, onde você está, com a comunidade com a qual você já convive, de repente a sua família, seus vizinhos, seus amigos mais próximos, né? Eu acho que é fazendo que a ideia vem, é praticando que se aprimora. O movimento da autocrítica ele é muito importante para essa resiliência da ecologia se manifestar no viver cotidiano. Então, eu acho que eu não tenho uma resposta para essa pergunta, na verdade, acho que eu tenho umas 5 perguntas em cima, né? Mas, para mim, dentro desse quadro, né, conceitual, eu consegui enxergar dessa forma. Espero que tenha conseguido
dar o norte aí para o seu questionamento, não sei. Mas muito obrigada, porque é uma questão que a gente se faz, né? E que o movimento está enfrentando já há décadas também, né? Nas suas discussões anteriores. A gente lê, né, sobre isso. Posso falar? Claro. Tá. Então, nossa, muito bom poder estar aqui, escutar vocês. Foi lindo te ouvir. Nossa, é tão bom quando a gente escuta alguém com tanta empolgação, assim, falando, né, da pesquisa e do tema. É muito prazeroso. Daria para te escutar mais o resto da noite, tá? O problema foi só o tempo mesmo. Mas, enfim, de qualquer forma, foi muito ótimo. Então, acho que é impossível, né, querer falar de Ecovila sem esbarrar na sua dissertação. Então, eu já tinha conhecimento, mas eu queria te perguntar só uma coisa. Ah, tá. E aí eu queria falar que essa categorização eu acho assim o máximo, porque eu acho ela super necessária, né? Porque na hora que você vai trabalhar, você vê que realmente é isso, né? Nem tudo é aquilo que se diz, né? E a questão da Ecovila de ser um termo muito amplo e tal, então eu acho muito interessante e necessário, assim. Pelo menos para mim, né, que estou começando agora na pesquisa e tal. E aí eu queria ver o que né, diante disso, porque acaba que é um termo ainda um pouco amplo, que ele não abrange tudo, e acaba que as pessoas que se autodenominam ecovilas, né? Então, como que você acha que é porque eu acho assim, ai, desculpa, gente, eu não tô dando conta de formular, mas deixa eu tentar de novo. É porque como que elas se autodenominam? Então tá, aí eu me autodenominei Ecovila, e daí, mas na categorização ela não tá como Ecovila, assim, sabe? Essa contradição, assim, como que você acha que a gente pode lidar com isso, assim? Aí na minha pesquisa eu tenho percebido também, dos meus métodos é a entrevista, né? Então, eu estou entrando em contato com algumas ecovilas para poder falar e escutar um pouco sobre elas, e muitas também não querem se denominar como ecovila, né? Não querem ter essa amarra, entendendo que, né, algumas questões e tal, mas tudo bem, ainda assim é um projeto lindo e que, né, aborda vários pontos assim de ecovila e tal, e daí também está sendo difícil lidar com isso. Aí minha orientadora já falou que a gente pode arrumar um termo para a gente denominar e tal, mas aí também isso tem pegado um pouco assim na minha pesquisa. Enfim, desculpa, aí se você puder comentar um pouco sobre. Eu acho que esse debate ele é fundamental. Quando eu fui fazer a revisão dos trabalhos do processo, né, o que me empolgou bastante era que tinha já uma massa crítica aí, refletindo sobre os múltiplos significados que esse termo tem e como que as pessoas se apropriam dele, né? E por isso que o senso de comunidade ele é central nessa ideia, né? Porque você se identifica com isso, você se sente parte, né? Participante no sentido de pertencimento mesmo, né? E isso, para mim, que vem do campo da arquitetura, do urbanismo, é essencial para entender como que as pessoas manifestam essa vontade de ser uma coisa ou outra na materialização dos seus espaços. E assim, quando a gente fala numa transição societária maior, no sentido das ecovilas, será que é missão das ecovilas fazer a transição estrutural da sociedade capitalista? Ou será que primeiro a gente tem que se curar de vários males que estão acumulados historicamente em todo esse processo de industrialização que nos atropela e que nos constrói, que nos fez chegar até aqui e de repente recusar algo, né? Mas uma das coisas que eu percebo que é muito difícil nas comunidades é que assim, toda essa empolgação que eu tenho para falar também existe na hora de formar a comunidade, de construir, de comprar a terra. E aí a mudança quer ser feita toda de uma vez. Então, você tem 3, 4 décadas de condicionamentos acumulados e quer, em 2, 3 anos, ser uma sociedade sustentável, autogerida, autossuficiente. Quer dizer, é uma mudança que acontece um dia de cada vez. Né? Então, é difícil você fazer uma transição integral
de uma forma equilibrada em todas as pernas e eficaz em todas as direções também, né? Faz parte do aprendizado acertar e errar, avaliar, né? Receber a crítica, mudar de ideia, né? Não tem nada de errado também. Eu estava achando que eu ia ter um negócio e agora acho que eu vou fazer uma coisa mais residencial ou vice-versa, né? E de repente a noção de sustentabilidade, de comunidade, também tem diferentes maturações, né? Então, conforme a vida vai acontecendo, as pessoas também vão lapidando, né? O que era a ideia anterior, que fazia parte da fundação, do calor daquele momento, que uniu o grupo, que tinha um propósito, uma visão, e aí passa um tempo, os filhos crescem, as necessidades mudam, e as pressões externas ou interiores, né, e imprevistos diversos vão estar interferindo nisso. Então, acho que a necessidade de se definir, ela é mais acadêmica, talvez, do que prática, né? É porque a gente precisa do método para conseguir organizar o nosso pensamento e propor algo que realmente possa ser colocado em prática de novo e testado e, né, experimentado. E é legal que nas ecovilas, assim, até por ser um conceito importado, né, que veio em inglês, em dinamarquês, então quem que trouxe essa ideia? Né? É um acesso ao conhecimento que é bastante de nicho mesmo, né? E que para se difundir ele precisa de uma certa tradução, ele precisa de uma compatibilização com a nossa maneira de viver aqui, com a nossa cultura, com as nossas, né, aspirações, que podem ser muito diferentes, como no contraste da foto ali, né? Não tão extremo, nem sempre, né, tão extremo, mas esses extremos, eles existem. Então, eu quis repetir na minha proposta teórico-conceitual para definir alguma coisa, para me ajudar a entender o que eu estava vendo ali no mapa, né? É uma sombra, tá, gente? A partir do que eu tinha encontrado na inspiração que me fez construir uma ideia do que seria uma sustentabilidade e qual sustentabilidade diferentes perfis sociais estariam buscando ou precisando, né, ou seriam compatíveis. Então, acho que no caminho, né, de se transformar e fazer isso com o suporte de uma comunidade, o mais importante, eu acho que é essa coesão do grupo, né? É muito difícil você ser sustentável sozinho. O ser humano, ele é um ser social, que nos diferencia das outras formas de vida, né, dos outros organismos vivos, é que nós temos essa capacidade de produzir cultura, de contar histórias, de projetar coisas que não existem, né? Pensar um futuro, né? Então, quando a gente exercita isso, né, a gente está sendo o mais humano possível, né? E as ecovilas, elas sonham isso de uma maneira que abrange e transforma todo e cada aspecto do viver. Então, fazer uma transição em tudo isso não vai acontecer de uma só vez. Muitas pessoas se frustram nesse percurso. As expectativas, às vezes, são muito altas e não realistas. E eu tenho lido sobre isso, né, nos relatos coletados em primeira mão. Né? Por mais que eu tenha me focado um pouco mais em como que isso vira ambiente construído, né, e não tanto na motivação, mas sem entender que tem uma motivação, você não entende as mudanças que as pessoas buscam nesses ambientes que elas constroem, né? E, inclusive, assim, agora eu vou até falar uma coisa mais específica de saneamento. Vou colocar um sistema aqui de fitorremediação, que faz a filtragem na zona de raízes e tudo mais. Só que se você tem uma alimentação, uma maneira de fazer uma higienização das louças sanitárias e tudo mais, que não é compatível com um processo que é biológico, que vai tratar poluentes orgânicos, então aí você vai ter um monte de metal pesado, um monte de coisas que vão ficar ali presas nessas raízes, você vai fazer o quê com aquilo? Aquele sistema, ele não vai estar conseguindo lidar, né, com certas coisas que você está colocando. Então, assim, as ecovilas, elas começam a pensar, muitas delas, a partir dessa alimentação mais saudável.
né? Isso é uma transformação interna muito desafiadora, muito grande, né? Ela não lida só com questões nutricionais e de saúde, ela lida com questões assim emocionais, questões, né, minha família era assim, eu aprendi isso, eu sou desse lugar, né? São questões que são muito pessoais, definitivas, né? A gente sempre quebra a definição, né? Eu sou essa pessoa que come isso, né? Então, assim, quando eu vou lá buscar o indivíduo para pensar uma cidade, agora eu estou indo no saneamento, o sistema não começa no ralo da torneira, ele começa na minha boca, né? Então, o sistema que eu vou usar para fazer um tratamento ali, de água cinza, por exemplo, pô, não é qualquer sabão que eu posso colocar, né? Então, é uma mudança de hábito também, que necessita de uma visão mais ampla, né? Mais ecológica, uma lógica mais circular daí, né? Manter isso nessa harmonia. Então, não sei, né? Acho que eu acabei desviando em certos momentos do assunto, mas é que como tudo está conectado com tudo, né? Às vezes a gente não consegue ficar na mesma meada. Mas espero aí que isso também desperte outras perguntas, outros questionamentos em vocês. Ok, a gente tem espaço para mais uma ou duas perguntas. Eu vou fazer um comentário, não é nem tanto uma pergunta, né? Mas para a gente pensar junto, assim. A sua fala última, Bia, me suscitou, né, esse pensamento. Porque, assim, quando a gente se depara sobre essas questões todas, ecológicas, enfim, esse mundo das ecovilas, que é muito amplo, a gente começa a perceber que o buraco é mais embaixo, né? Esse sentido de comunidade relacionado à sustentabilidade é algo que a gente desaprendeu, nossa geração ou a mesma anterior. Então, a gente... como é que esses conceitos, sustentabilidade e comunidade, se conectam? Porque, a princípio, como a gente aprende aí nas escolas, mesmo... Ih, gente, o cachorro aqui agora não vai ajudar. Elas não estão ligados, né? A gente precisa caminhar um bocado para poder perceber essas conexões. E eu também estou muito interessada nesse tema que a Veneza trouxe, né? De como as comunidades intencionais conversam com o seu entorno, com as outras comunidades tradicionais, as minorias, que, na verdade, esses grupos eles não perderam essa perspectiva de comunidade. Então, assim, como que esses grupos podem se articular, como podem dialogar, em que espaços isso seria possível? Porque, assim, eu penso que eles têm a ensinar para o movimento com relação a esse aspecto, de criar comunidade. Essa mudança de identidade, né? Como a gente se percebe, como a gente... Porque os hábitos passam também para a gente nos ressignificar, né? Do que a gente precisa, do que a gente não precisa. Esse aspecto subjetivo da sustentabilidade. Gente, desculpa. Olha, Renata, eu acho que a gente tem as tecnologias, e ao mesmo tempo a gente tem as tecnologias que poderia interessar, pensando nesse contraste que você trouxe daquelas fotos, né, para resolver muitos dos problemas. Quem não teve acesso a esse desenvolvimento que a gente não quer, que traz o incômodo, mas é como se a gente já tivesse alcançado um certo privilégio e agora a gente pode abrir mão. E grupos que não conseguiram resolver essas questões ou por problemas históricos, enfim. Então, assim, são muitas as questões que me inquietam, e eu fico pensando, então, como a gente avançar nesse sentido? Eu penso que é pela conversa, pelas histórias, mas em que espaços? Como que a gente pode se encontrar? Aí essa última pergunta talvez seja em espaços, por enquanto, como esse aqui, né? Que a gente pode interagir, mesmo cada um num canto do país, né? E de uma maneira segura dentro do contexto terrível, né? Que está nos circundando e, enfim, e que faz parte também de repensar nosso estilo de vida, né? Hegemônico. Acho que a questão da tecnologia que você trouxe, ela tem tudo a ver com esse senso de comunidade,
que o fato das comunidades tradicionais não estarem naquela grande escala da metrópole, né? Assim, na grande cidade, você chega num espaço, olha para um lado, olha para o outro, e eu não conheço ninguém. E ninguém sabe quem eu sou. Você é invisível, né? Existe a multidão. Na comunidade, não. Todos se conhecem e se reconhecem, e conhecem a sua árvore genealógica toda, inclusive, né? E até tem uma perspectiva sobre quem e o que você virá a ser. Então, assim, é um outro tipo de ambiente, né? Um outro tipo de acolhimento que se tem entre as pessoas que estão ao redor. E eu acho que esse suporte ele é muito importante na hora de lidar com a tecnologia, porque não é questão tecnológica resolver uma estrutura, um saneamento, uma forma de produzir alimento. O cerne da questão é a gestão da tecnologia, como as pessoas fazem os acordos para que essas opções tecnológicas sejam compatíveis com o lugar, e entendendo o lugar não só como espaço físico, mas esse espaço cultural, social, político ocupado, né, por seres que animam esse espaço físico, que concebem significados e memórias, né, e tem uma relação, então, de pertencimento. Né? O que acontece na cidade grande também, que as infraestruturas criam toda essa impessoalidade, é que não é mais problema seu a partir do momento que você põe da porta para fora, que você aciona uma descarga, em que, né, você apagou a luz. E quando você domina todo o processo, quando você não está alienado do começo do fim, está com todas as partes ali planejadas e autogeridas, então é uma relação completamente diferente. Agora, como isso acontece de uma maneira não conflituosa, eficiente, financeiramente viável, justa, então daí são muitas negociações e aprendizados, né? Então, acho que, sim, as comunidades tradicionais, elas, quando decidem, quando se interessam, né, pela ecovila como uma inspiração para fazer uma transição, me parece que eles estão muito adiantados em relação a certos assuntos, quando comparados com pessoas que são urbanoides, digamos assim, né? São seres que estão recusando a falta de comunidade. Né? Então, acho que, de repente, o contraste, aí, os desafios são muito diferentes, mas provavelmente essa noção de solidão, né, de abandono, a depressão, né, está ligada a grandes centros urbanos, já tenha sido, não seja uma questão, né, de fato. Talvez outras concertações dentro da comunidade possam se aprimorar com novos conhecimentos, né, com as trocas, mas não a questão de ser comunidade, né? Então, é o que me parece, e eu acho muito interessante isso, porque num grupo de suporte, a gente se sente mais seguro para experimentar, né, e ter um espaço acolhedor em que o erro ele não é punitivo, né? Ele pode ser só um processo dentro de uma grande evolução, né? Não tem fim. Na verdade, assim, a coerência, né, que se busca quando o estilo de vida, né, inspirado pelas ecovilas, parece que a partir do momento que se decide estar nesse processo, por mais que ele vá e volte, enquanto você está vibrando nele e tentando em prática e vivenciando isso no dia a dia, né, do espírito à materialidade, então a pessoa está inteira ali, né? Então a comunidade ela já existe, né? Esse senso ele é tanto coletivo quanto individual, mas é o conjunto dos individuais que vai formar, né, o coletivo. Então, a partir do momento que eles têm algo que alinha e que faz sentido se manter junto, mais do que só ter nascido em algum lugar, não ser uma relação só de território, né, no sentido físico, mas
de ter uma cultura emergente ali, né? E aí a diferença é essa, é uma tradição cultural que continua evoluindo ou é uma nova cultura que eu estou estabelecendo a partir de um conhecimento que eu adquiri agora? Isso não invalida, não vai fazer mais ou menos ecovila por causa disso. Acho que não, acho que o conceito é flexível o suficiente para abraçar movimentos das duas direções, assim. Eu não gostaria de fazer uma distinção sobre isso, não me sinto confortável, porque eu estou de um lado só, não estou dos dois, né? O outro precisaria ouvir muito mais. Quem sabe a Veneza nos traga aí essa oportunidade. Uhum. Bom, gente, a gente já se estendeu 30 minutos a mais do que o combinado. Eu sinto que é um diálogo muito rico, a gente tem muito que trocar, né? Também estou super curiosa para ouvir mais sobre esse trabalho da Veneza, espero que ela possa vir aqui compartilhar com a gente mais para frente. E a gente termina com esse gostinho de quero mais, né? Então é sempre bom terminar assim, né? E aí a gente entra em contato com vocês, né? Não esqueçam de preencher ali o formulário para a gente ficar com o e-mail de vocês. E no próximo mês, provavelmente, a gente faz a segunda edição. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a Déia por compartilhar sua pesquisa, agradecer a Stephanie e Renata pelo apoio, e a todos vocês por estarem aqui presentes. E é isso, tenham uma boa noite e até a próxima. Muitíssimo obrigada por terem ficado comigo até aqui. Me empolguei, mas espero que a gente se reveja. Eu quero ouvir mais de vocês nas próximas. Não esperem ter um trabalho concluído para trazer, não. Traga as perguntas também. Obrigada, boa noite. Prazer a todos. Obrigada, gente. Uma boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Bia.